Olá, caríssimos irmãos e amigos. Depois de muitos dias sem colocar nenhum vídeo, hoje eu vou falar aqui um tema. Vamos falar um pouquinho sobre o medo, porque é um assunto que eu venho conversando com as pessoas e o que mais aparece nas conversações por aí está dentro do campo do medo. Então, falar um pouquinho sobre isso vai ajudar as pessoas pensarem, né? Porque às vezes a gente carrega medo absolutamente de tudo. Às vezes carregamos medo do escuro, né? Começa aí, né? Do escuro. Às vezes temos medo de casar, temos medo de separar. Às vezes a gente tem medo de assumir um cargo de chefia administrativo, tem medo da responsabilidade. Às vezes a gente tem medo de ser pai, tem medo de ser mãe. Às vezes a gente tem medo da pessoa que a gente está com ela, convivendo com ela. Às vezes tem medo da namorada, do namorado, às vezes até da amante. Às vezes tem medo de relacionar com uma pessoa e essa pessoa trazer problemas. Qualquer pessoa. Às vezes a gente simplesmente carrega o medo. E o que é o medo? Existem várias formas de explicar o medo. E uma das formas é a gente colocar o medo como algo desconhecido. Quer dizer, algo que a gente não sabe, não tem segurança, não tem conhecimento daquilo, então a gente tem medo. Porque é desconhecido pra gente. A gente não sabe a verdade sobre aquilo, sobre essa pessoa, sobre aquela pessoa, sobre um determinado tipo de trabalho. Então a gente fica com esse medo interior de tudo que está à nossa volta. Às vezes a gente tem medo até de ir dormir e não acordar, como os outros, né? Acordar morto. Carrega o medo. É o medo do desconhecido. Porque a gente não sabe direito o que se trata atrás de cada situação, né? Meu Bruce tá de volta aqui, ó, né, Bruce? Pode sentar aí, senta aí. Não, pode subir aqui em mim, não. Ó, o Bruce tá aqui. O Bruce tem medo não, né, Bruce? Tem medo? Você tem medo das coisas? Tem nada, né? O Bruce demorou a aparecer. O Bruce tem medo não, porque se cachorro não tem medo de nada, né? Às vezes a gente tem que ser igual cachorro, né? Não tem medo das coisas, né, Bruce? Mas aí é o seguinte, então assim, nós carregamos o medo. Medo do desconhecido. Então nós temos medo de aproximar, às vezes, de uma pessoa, conhecê-la melhor. Ao invés da gente pensar, vou conhecer para ver qual é, para entender, né? Eu vou conhecer. Mas aí antes de conhecer, a gente tem medo de se envolver. Medo de se envolver, quer dizer, tem medo de si mesmo, medo de não ter controle sobre as coisas. Medo interior. E o medo, ele é uma máquina destruidora da própria consciência. Mas de onde veio o medo? O medo, às vezes, ele pode ter começado quando a gente era uma criancinha, novinha, né? Começamos lá quando a gente era bem jovem, ou criança mesmo, bem criança. Aquela história do bicho-papão, da mula sem cabeça, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Medo de fantasma, coisa que os pais ficavam falando para os filhos, que cuidado que tem um fantasma aí, cuidado que tem um bicho-papão, cuidado não sei o quê. Foi incutindo o medo. Às vezes para controlar a criança, para não deixar a criança ir a tais lugares, frequentar certos ambientes, fazer certas coisas. Aí os pais ficavam plantando o medo naquela criança, desde novinha. Depois cresce, aí
como os pais pertencem a uma religião, alguma coisa desse tipo, aí os, a igreja ensina também o medo. Medo de morrer e de não se salvar. Medo de ir para o inferno. Medo do diabo, medo do demônio. Né? A igreja usou esse vocabulário, criou um personagem. A gente não sabe julgar, não pode falar qual foi a intenção. A intenção pode ter sido fazer com que a pessoa não faça o mal, porque se fizer o mal é castigado por uma consciência, vamos dizer assim, por um ser que castiga. Vai pro inferno, que não sei o quê, castigo eterno. Aí foi plantando ali o medo. Por outro lado, pode ter criado isso, a razão de ter criado isso pode ser para poder nos controlar, para fazer com que as pessoas pudessem fazer coisas de acordo com a vontade dos pregadores das instituições religiosas, de acordo com a vontade deles. Então tem que plantar o medo, tem que falar que tem um diabo, que tem isso, que tem aquilo e tal. Criou um personagem maldoso na mente das pessoas. Então é o medo. Então as pessoas cresceram com medo. E hoje carrega o medo de praticamente tudo. Não conseguem ver a luz. Porque o medo é uma escuridão total que bloqueia a nossa visão daquilo que é bom. Se nunca tivesse falado do bicho-papão, de mula sem cabeça, de fantasma, nunca tivesse falado sobre isso. Falado simplesmente que há um Deus aí. O amor está à solta. Se tivesse ensinado assim, então as pessoas não cresceriam com medo. Absolutamente nada. Se não tivessem dito que existe um inferno, que existe o diabo, e que ele castiga as pessoas, espeta lá no fogo, eternamente queimando. Se não tivesse ensinado isso, tivesse ensinado, olha, Deus é puro amor, então se pode fazer nada errado, porque quando a gente faz errado, a gente ofende a Deus, Deus fica muito triste. O que Deus faz? Aí eles ensinaram assim, Deus manda para o inferno. Mas se tivesse ensinado assim, Deus chora, Deus fica triste. Deus faz a gente ficar triste. Ah, mas por quê? Porque Deus está na gente. Por isso que às vezes a gente fica triste, porque quando a gente está triste é porque Deus na gente está chorando, está triste. Às vezes com alguma coisa que a gente fez de errado, alguma coisa assim e tal. Se tivesse ensinado desde menino que o amor de Deus é tudo, nós não carregaríamos esse medo que está aí na mente das pessoas. Se tivesse nos ensinado, por exemplo, que Deus está nas pessoas, ensinado mesmo, de verdade. Todas as religiões, todo o sistema, nas escolas, nas faculdades, nas catequeses, tivesse falado dessa grandeza do amor de Deus, e nem mencionasse uma história de inferno, uma história de diabo, uma história de Satanás, se não tivesse mencionado isso, isso não existiria na mente das pessoas, então não existiria também o medo. Se tivesse ensinado que Deus está no outro, que a gente não pode magoar o outro, deixar o outro triste, porque é Deus que vai ficar triste quando a gente magoa o outro, depois a gente arrepende porque a gente não quer ver o outro triste, e a gente sofre alguma coisa ruim porque aquele é um campo de energia, é o próprio Deus fazendo uma coisa acontecer daquele jeito, não por castigo, mas para mostrar para a gente alguma coisa.
para a gente entender, então a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por amor a gente mesmo, para a gente sentir paz. Se tivesse ensinado a paz, não existiria o medo. Tudo seria mais prático, tudo seria mais fraterno, o mundo seria mais cheio de luz. As pessoas iriam olhar uma para a outra como olham para si mesmas quando estão diante do espelho. Não teriam medo do seu semelhante, porque o seu semelhante é seu semelhante, é igual você. É parte de Deus, tanto quanto você. Então você não iria ter medo de ninguém. E negócio de uma pessoa não ter medo da outra, promove a paz, promove a harmonia, promove a riqueza espiritual, promove uma conexão com o universo inteiro, no campo do amor, no autoconstruir, simplesmente porque ninguém entende, saberia, ninguém sabe o que é medo. Mas não foi ensinado assim, foi ensinado o medo, plantou na nossa mente, então hoje a gente tem medo de tudo. Criaram o medo e criaram as armas para se proteger. As pessoas ficam com medo de ser assaltadas, tem medo de ser prejudicadas e compram arma para dar tiro no seu semelhante. Tudo em função do medo de ser atacado. Então, aquela história, eu vou me prevenir. Porque foi plantada uma crença dentro do medo na vida das pessoas. Então, assim, falar sobre a questão do medo é uma questão de consciência nossa. Nós temos que simplesmente fazer isso. É uma missão nossa. Nós temos que falar disso e falar com muito carinho, para as pessoas entenderem o mundo que elas estão vivendo. E tirar da consciência essa questão do medo. Começar a ver Deus num todo. Talvez você pode pensar assim, mas agora não adianta mais, já está enraizado para todo lado. Então eu fico com medo de ser bonzinho e o outro não ser bonzinho comigo. Eu fico com medo de fazer a coisa certa e as pessoas, como está tudo suja, não querer fazer a coisa certa comigo, fazer errado. Não, mas quando a gente ilumina, quando a gente se enche de luz, de conhecimento, de sabedoria, de tal, essas coisas, então não acontece nada ruim, não. Ué. Não tem aquela pessoa boazinha que mora na favela? Aquela pessoa boazinha não tem problema. Só tem problema quem carrega o medo de alguma coisa. E nós podemos analisar, nós temos isso na consciência, que dentro de nós, infelizmente, existe um medo absurdo que auto nos destrói. Automaticamente vem nos destruindo aos poucos e nos afastando daquilo que nós precisamos de ver. Mas aí, num todo é medo do desconhecido, medo daquilo que a gente não sabe se é verdade. Tem gente que tem medo até hoje. As pessoas que estão buscando espiritualidade, buscando conhecimento, têm medo até de parar de acreditar que existe o diabo. Tem medo de... Eu não posso acreditar que o diabo não existe. Não posso acreditar porque... E se eu tiver errado? Quer dizer, a igreja já plantou, as crenças já existem na mente. Então, para a pessoa eliminar essas crenças, para poder ficar livre do medo de tudo, para acontecer isso... É uma coisa bastante complicada porque as pessoas não conseguem mais ao se transformar assim tão rápido. Então precisa de questão de tempo mesmo. Mas nós podemos sim dar uma parada e olhar assim, espera aqui. Deus é o universo num todo. E eu sou parte dele. Então eu não tenho que ter medo de nada. Até as pessoas que foram mal instruídas, que gostam de violência, que gostam de agressões, até essas pessoas vão me proteger. Porque eu não tenho medo delas. É igual um cachorro, por exemplo, um cachorro. O cachorro pode ser bravo. Se você mostra medo para ele, ele te come vivo. O cachorro pode ser manso. Se você mostra medo para ele fica nervoso, ele fica bravo. Por quê? Porque aquela questão
da sua atitude em relação ao animal. A sua atitude em relação às pessoas faz com que as pessoas comportem de determinado jeito. Não importa a situação. Então, quer dizer, é eliminar o medo. Vamos falar um pouco sobre isso. Hoje estamos falando já para que possamos estudar junto um pouquinho sobre esse assunto, para eliminar esse medo interior que a gente tem. Vamos depois aí para o próximo capítulo, tá certo? Então tá. E, na medida possível, compartilhe o vídeo. Seja membro do canal se você quiser. Essas coisas não são muito de pedir isso não. Mas de vez em quando eu lembro, aí eu pego e falo, né? Dá aquele like bom aí para animar o YouTube fazer propaganda, levar meus vídeos para frente, tudo contribui, porque o vídeo da gente ele caminha de acordo com quem assiste. Se você assiste um conteúdo e gosta do conteúdo, se você compartilha, se você curte, o próprio YouTube dá um jeito de levar esse vídeo para frente e assim o canal vai crescendo e o conhecimento vai atingindo mais pessoas, tá certo? Então faça seu papel aí ajudando a levar conhecimento, ok? Então tá.